Olá, alunos queridos da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo, de História, para mais uma aulinha. E hoje nós vamos falar das reformas religiosas. Vocês já ouviram falar de reformas? Reforma protestante, contra-reforma? Então a gente vai entender um pouquinho tudo isso. Mas antes, a gente vai ver os antecedentes da reforma que se inicia lá com um cara chamado Lutero. A gente vai ver o que acontecia antes, como que estava o mundo europeu naquele contexto anteriormente. E se teve, será que teve gente que tentou fazer alguma reforma na igreja antes que Lutero? A gente vai ver nessa aula. Então fica aí que essa aula é muito interessante, hein? Então o objetivo da nossa aula é compreender os principais motivos, tanto religiosos, mas prestem bem atenção, gente, que não é só motivo religioso. A gente tem motivo político, econômico e cultural também, né? Que vão levar à reforma protestante do século XVI, né? A reforma protestante que lá com Lutero vai ser em 1517. Beleza, galera? Vamos retomar alguns conceitos para a gente relembrar como que estava a Europa, como que era a Europa medieval antes da reforma protestante, né? Então você lembra que tipo de influência o Papa ele tinha na Europa medieval? Será que o Papa ele era influente? Será que o Papa ele era importante ou ninguém se importava com o que o Papa falava? Será? Não sei, vamos relembrar, né? E você conhece os cargos da hierarquia eclesiástica, né? Da hierarquia ali da igreja. Você conhece os cargos, a relevância de cada um, o que cada um faz, né? Então, gente, ao longo da Idade Média, os papas, eles sim, pessoal, eles adquiriram grande poder. E eles interferiam tanto nas questões religiosas, mas também questões políticas, questões econômicas, certo? E entre os cargos da hierarquia eclesiástica, a gente tem alguns destaques, né? Pessoas ali que são bem importantes, certo? O Papa, o cardeal, o arcebispo, o bispo, o vigário e o padre, né? São muitos destacados ali, principalmente no período medieval, em que lá na pirâmide social da Idade Média, do feudo, eles estavam no topo da pirâmide, lembram, pessoal? Né? Por quê? A ideia de que o poder espiritual está acima do poder terreno. Então, o poder dos nobres, ele vem embaixo do poder da igreja, que é o poder espiritual, é o poder vindo diretamente de Deus. Então esse era o pensamento que deixava o clero na frente dos reis, inclusive até dos reis. Olha que doido, né? E aqui, gente, para a gente refletir, aqui a gente tem uma reportagem, né? Protestantes e católicos voltam a entrar em conflito na Irlanda. A conjuntura política, histórica, social da Irlanda fez com que esse país ele fosse muito dividido entre protestante e católico, né? Então, ó, aqui na reportagem ela explica isso, né? De novo, a antiga intolerância causou a violência. Mais de 100 policiais já foram feridos depois de uma manifestação de católicos. Que doido, né, gente? E você considera, diante de casos de intolerância religiosa que temos no Brasil e no mundo, essencial o respeito e o diálogo entre as religiões? Será que é importante a gente manter o diálogo? Eu diria que sim, né, pessoal? Para que a gente não tenha notícias novamente como essas, né, que aconteceu na Irlanda lá em 2012. E a reforma protestante, gente? Por que é importante a gente ter essa compreensão, né? Compreender a importância das rupturas da reforma protestante com a Igreja Católica possibilita observar a origem de doutrinas e igrejas presentes até os dias atuais, como protestantes, pentecostais e neopentecostais, né? Protestantes, né, gente? Protestaram contra a Igreja Católica, se separaram da Igreja Católica e formou as igrejas pentecostais, neopentecostais, as tradicionais, né, mais próximas ali das protestantes, a luterana, a presbiteriana e tudo mais, né? Aqui a gente tem a igreja, né, o Templo de Salomão em São Paulo, que é uma igreja enorme, gente, enorme, né, que se alia mais ao movimento dos neopentecostais, né, o movimento mais latino, mais brasileiro, tá bom, galera? E a reforma protestante, gente, ela contestou severamente a estrutura, né, os dogmas e os abusos de poder político e religioso das autoridades da época, as autoridades da Igreja Católica, seja o poder do Papa, o poder dos padres, a relação que eles tinham com as pessoas, certo? Principalmente
durante o século XVI, a gente vai ter muitos protestos, a igreja já vinha sendo questionada. A gente tem que lembrar o momento que a gente está vivendo. Você lembra que o momento que a gente está vivendo? Humanismo, renascimento. Então a igreja já vinha sendo fragilizada por outras questões, né? E a reforma protestante foi mais uma dessas questões ali que a igreja passou a ter que lidar. Essa igreja era hegemônica na Idade Média, agora ela está passando por sérias dificuldades de manter essa hegemonia, né? Tanto pela questão da ciência e agora também por debates religiosos que até então a igreja não estava acostumada. Ela controlava muito bem na Idade Média esses debates, certo? E quais são os principais motivos apontados ali durante a Reforma Protestante, né? A gente tem a ideia do poder universal do Papa, né? A ideia de que o poder do Papa ele é universal, ele está acima de todas as coisas, né? Ele é praticamente o representante de quem na Terra? O representante de Deus, gente, né? Legitimado por Deus, né? Porque ele vem lá de Pedro, que Jesus falou para Pedro que sobre essa pedra construiria essa igreja. Então, sobre o Papa está todas as coisas, né? A corrupção e o despreparo do clero, gente. Muitos clérigos também não tinham tanto conhecimento assim sobre as estruturas, sobre a Bíblia e tudo mais, né? E a ideia da corrupção não era difícil que a gente conseguisse encontrar ali pessoas que eram religiosas, mas eram muito corruptas, eram facilmente corrompidas neste período ali da Idade Média. Uma coisa que vai ser muito impactante também, gente, é a venda de indulgências. O que é indulgência, gente? Indulgência significa perdão, né? Era a venda do perdão. A pessoa podia comprar um documento dado pela Igreja Católica, né? Você comprava um documento e esse documento era um papel que dava para você o perdão. E o mais incrível, você podia comprar o perdão de um parente, você podia comprar um perdão de almas que estavam no purgatório, de uma avó que está no purgatório, que você imaginava que estava no purgatório. É como se fosse uma escritura para um terreninho no céu, digamos assim, né? E isso vai ser muito questionado por muitas pessoas, por outros estudiosos que vão falar, isso não existe, isso é um absurdo, né? Outra coisa que a gente vai ter também é vendas de relíquias religiosas, pessoal. As vendas das relíquias religiosas, o que era? É pedaço da cruz de Cristo, vai lá e vendia, né? Pedaço do véu que se rasgou, né? Mancha de sangue, sangue de Cristo. Então a igreja vendia essas coisas, né? Isso era muito comum neste período. Então muita gente vai começar a questionar, né? Inclusive muitos filósofos humanistas, né, vão fazer sátiras sobre este período, beleza, galera? Aqui a gente tem uma atividade para a gente ver se a gente está entendendo, compreendendo tudo isso, né? Então a Reforma Protestante ela foi motivada por questões religiosas, mas também políticas, econômicas e culturais. Quais que foram esses motivos, pessoal, deles fazerem essa reforma? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiu responder quais foram os principais motivos, né, da reforma neste período? Então vamos ver aqui a resposta. Na Idade Média, gente, a Igreja Católica ela era a principal detentora do poder, certo? E os primeiros reformadores eles defendiam a centralização do poder político na figura dos monarcas, gente, né? Reis e rainhas. Então esse é um dos motivos políticos, certo? Tirar essa ideia de que o Papa ele tem um poder universal, né? Um poder acima de todos os reis, né? E além disso, a Igreja condenava o enriquecimento da burguesia. Isso aqui é muito importante a gente saber, gente. A Igreja Católica, ela condenava a ideia de você poder enriquecer, né? Você tem que ser humilde, você tem que ser pobre, né? E as ideias humanistas também, a ideia da ciência e tudo mais, né? Aquelas novas teorias científicas, né? Que acabaram surgindo ali com o humanismo e o Renascimento, né? Então as ideias tanto na arte, literatura e ciência vão influenciar muito as críticas à Igreja Católica. Então, todo o contexto em que estamos vivendo vai influenciar que haja uma reforma, que venha pessoas criticando cada vez mais a Igreja Católica. Beleza? Aqui a gente tem o John Wycliffe, né? Lá do século XIV, né, pessoal? Mais ou menos. E ele era um teólogo inglês. E ele também já começou a criticar. Então, a gente está falando aqui século XIV. Então, anterior a Lutero, que é lá de 1517, já havia gente que já olhava para a igreja e falava, opa, tem coisa errada aqui, tem coisa que dá para a gente melhorar ou mudar, né, algumas coisas, transformar algumas coisas. Um exemplo é o John aqui desta aula, né? E ele criticava o acúmulo de riqueza por parte dos bispos e papas. Por quê, pessoal? Pensa comigo aqui. Uma das coisas que a igreja criticava é que você enriquecesse, certo? Porém, a igreja, ela tinha um acúmulo de riquezas, né? Os bispos, os papas, eles tinham muito acúmulo de riqueza. O John, né, o Wycliffe, ele percebeu essa contradição. Ele falou, pera lá, a igreja que fala pra gente não enriquecer, que enriquecer é pecado, né? A ideia lá de que Jesus falou, né, que é mais fácil um camelo passar pela agulha, no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no céu, né? Já ouviram essa frase? Né? Então, essa ideia não era vista dentro da igreja. A igreja enriquecia, aumentava cada vez mais o seu patrimônio, né? E ele defendia que a igreja deveria viver na simplicidade, como ela pregava, né? Inclusive, a gente tinha alguns monges e tudo mais que viviam de forma simples, franciscanos e tudo mais. Mas grande parte da igreja não cumpria isso, né? Os agostinianos e tudo mais. O poder da igreja limitado às questões espirituais. Ou seja, pera lá, o poder da igreja é espiritual, o poder terreno é outra coisa. Então deixa que os reis, os monarcas, eles administram a política. Estamos conseguindo perceber já aqui uma protovisão de um Estado laico, né? A divisão ali da igreja do poder político, né? E o poder político ele tinha que ser exercido então pelo Estado e não pela igreja, certo? Então a igreja fica com a questão espiritual. Poder político, questões, debates, leis, o poder do monarca, o poder terreno, certo? E ele afirmava que as pessoas poderiam compreender a palavra de Deus sem intermediários. Olha, isso é interessante, né? Isso aqui é uma característica clássica, pessoal, do protestantismo. A ideia de que você mesmo pode ler a Bíblia, ler a palavra e você interpretar a Bíblia. Você não precisa de alguém que sirva ali de intermediário. No caso da Idade Média, sempre tinha um intermediário. Quem que era? Era o Papa. Por quê, pessoal? O Papa, o padre, né? A igreja no geral. Porque as pessoas não tinham, primeiro que elas não tinham acesso à leitura. Segundo, se elas tivessem, elas não iam saber ler, né? Porque a maioria das pessoas eram analfabetas na Idade Média. Por isso também que a igreja ela era sempre muito pintada, muito colorida. Porque, geralmente, como a missa ela era em latim e era dada de costas para as pessoas, de frente para o altar, as pessoas não entendiam nada do que estava acontecendo, né? Mas elas entendiam pelas imagens, pessoal. E o Wycliffe ele vai falar, não, as pessoas têm que ter acesso à Bíblia, têm que ler, né, a palavra e elas mesmo interpretar, né? Ele também discordava da rígida hierarquia da igreja, né, e dizia que a Bíblia deveria estar disponível para todos, como eu falei, né? Essa ideia de que não pode ser restrito, né? Tanto os cultos numa língua em que as pessoas não conhecem, né?
como também a ideia da Bíblia ser restrita apenas na mão da igreja. Apenas a igreja podia ter, religiosos podiam ter a Bíblia, né? Aqui a gente tem a entrega da tradução da Bíblia aos padres, que ficaram conhecidos como os lollardos, pessoal. O que é isso? Ele traduziu a Bíblia para a língua nativa, gente. A Bíblia, geralmente, ela não era traduzida ali para um alemão, para um inglês, para um italiano. Ela ficava em latim, né? Então, ele vai lá e traduz a Bíblia para a língua nativa ali das pessoas, tá? Outro cara que a gente vai ter, que vai ser anterior, lá do século XIV até o início do século XV, vai ser o professor da Universidade de Braga, o Jan Hus, né? Ele vai traduzir, gente, a Bíblia para o idioma tcheco, né? Como a Bíblia geralmente ela ficava lá nos textos antigos, em grego, em latim, ele vai traduzir para a língua que as pessoas podiam entender, né? Porque essa era a ideia, de que as pessoas entendessem o que está escrito, né? E ele, baseado então na ideia do Wycliffe, ele atacou a corrupção e o luxo do alto clero, naquela ideia, né, de que a igreja, se ela prega que a gente tem que ter uma vida simples, ela também tem que ter uma vida simples, e não era o que acontecia neste momento, né? Aqui a gente tem uma atividade, pessoal, para ver se a gente está conseguindo compreender tudo o que estamos aprendendo durante esta aula, né? Os movimentos religiosos que culminaram na grande reforma religiosa no século XVI tiveram início na Idade Média, através de teólogos como John Wycliffe e Jan Hus, né? Quanto a este movimento, responda: quais as principais ideias desses teólogos, né, dos dois, e como foram reprimidas, pessoal? Será que foram reprimidas? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Então, pessoal, vamos responder aqui quais as principais ideias desses teólogos? Então, pessoal, eles criticavam o acúmulo de riquezas por parte dos bispos e papas, né? Wycliffe, ele defendia que a igreja ela deveria viver na simplicidade. Seu poder deveria ser limitado às questões espirituais, certo? E que as pessoas poderiam compreender a palavra de Deus sem intermediário. E o Hus, ele vai ser acusado, pessoal, de herege lá no concílio de Constança e queimado vivo em 1415, né? Aqui a gente tem a imagem do Jan Hus, né? Que ele foi acusado lá de herege, né? Ou seja, alguém que ia contra ali os preceitos impostos pela Igreja Católica da época, e ele vai ser queimado vivo como punição. Beleza, galera? Aqui a gente tem mais uma atividade, pessoal. Ó, a imagem ao lado, ela mostra Jan Hus sendo condenado à morte na fogueira em 1415. Como, pessoal? Vamos analisar aqui essa fonte, né?
como que as pessoas representadas elas estão reagindo a essa cena, né? E qual que foi o motivo, gente, que ele foi condenado à fogueira? Né? Por que será que ele foi condenado à fogueira? Vocês lembram? Então façam uma análise dessa fonte. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiu fazer a análise dessa fonte que a gente passou na aula? Vamos ver então? Então, as pessoas parecem assustadas e aflitas com a condenação do Jan Hus à fogueira, né? Hus, ele fez fortes ataques à corrupção e ao luxo do alto clero. E ele foi também acusado de herege, ou seja, de ser contrário aos dogmas da igreja. Alguém que vai contra a igreja. Vamos relembrar aqui a imagem, ó. Estão vendo? As pessoas realmente, né, se mostram assustadas ali com a morte que está ocorrendo ali na fogueira. Beleza, galera? Então, o que a gente viu nessa aula? Com a Reforma Protestante, uma nova visão do homem e o significado da sua fé estava sendo modificada, né? A visão ali humanista. E neste contexto, pensadores estudiosos criticaram o poder do Papa e os abusos da Igreja Católica, né? Então essas são as nossas referências e essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que tenham gostado, te espero para a próxima aula e até breve.